Você está nos Sentimentos à Tona. Aqui cada história é um mergulho profundo na alma. Se inscreve, ativa o sino e deixa seu comentário. Porque sentir é o que nos torna humanos. E no final, é tudo sobre amor. Dizem que toda mulher guarda um segredo, um silêncio que clama por liberdade. Mas e quando esse segredo é a dor escondida atrás de um sorriso? Vanessa, mulher de aparência perfeita, vive o sonho de muitos, uma mansão, riqueza, um casamento de 18 anos. Mas sob o brilho dos cristais, o que ninguém vê é a sombra do abandono, da solidão e do medo. O que acontece quando a traição é revelada diante de todos? E o que resta quando a vida desmorona da noite para o dia? Prepare-se para uma história de quedas e recomeços, onde cada personagem carrega uma ferida e cada escolha pode mudar o destino de todos. Você está pronto para descobrir o que acontece quando o amor, a vingança e o perdão se encontram no mesmo caminho? Por fora, a vida de Vanessa era invejada por muitos. Uma mansão luxuosa, festas elegantes, jantares finos e um marido influente. Mas, no silêncio daquelas paredes douradas, ela sentia a ausência de Miguel como uma sombra gelada. Ele estava sempre ocupado, sempre longe, e ela se via cada vez mais sozinha, convivendo apenas com as lembranças do tempo em que foram felizes. Vanessa tentava, dia após dia, reacender o amor. Preparava surpresas, tentava conversar, buscava sorrisos que não vinham mais. No fundo, ela sabia que o casamento estava se desfazendo, mas se agarrava à esperança de que tudo pudesse voltar a ser como antes. A cada noite vazia, seu coração pesava um pouco mais. Miguel, embora mantivesse as aparências, já não fazia questão de esconder sua frieza. Suas palavras eram secas, seus gestos automáticos. Vanessa começou a se sentir invisível na própria casa, reduzida a uma espectadora da própria vida. A solidão era tão grande que até os empregados pareciam notar sua tristeza. A casa, cheia de luxo, nunca foi tão silenciosa. O que antes era sinal de prosperidade, agora soava como vazio. Vanessa olhava ao redor e se perguntava quando foi que perdeu a si mesma naquele casamento. O espelho lhe devolvia um rosto cansado, olhos que já choraram demais, mas também um brilho de esperança que teimava em não apagar. E foi nesse cenário de aparente perfeição que o destino começou a desenhar o início da grande reviravolta. Vanessa não imaginava que, em breve, todo aquele luxo deixaria de existir e que sua força interior seria testada de formas que ela jamais sonhou. O dia do aniversário de 18 anos de casamento amanheceu carregado de expectativa para Vanessa. Ela preparou o café da manhã com todo carinho, acreditando que talvez aquele seria o momento de reaproximação entre ela e Miguel. Por alguns instantes, ousou sonhar com um presente inesperado, um gesto de amor, uma palavra que aquecesse seu coração cansado. Ela escolheu seu melhor vestido e se permitiu acreditar em milagres. Mas ao abrir a porta de casa naquela noite, Vanessa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Em vez de flores ou declarações, ela encontrou seus pertences amontoados em caixas e malas, um caminhão parado na garagem e estranhos organizando sua vida em pilhas frias. O rosto de Miguel estava sereno, indiferente. Com poucas palavras, ele anunciou o fim do casamento, informando que ela deveria sair imediatamente, pois ele se casaria com Carla, a amante, mãe de seus 2 filhos. O mundo de Vanessa desabou. Cada lembrança, cada promessa trocada no altar, tudo foi esmagado pelo peso da traição. Não havia choro suficiente para lavar aquela dor. O que doía ainda mais era perceber que Miguel não demonstrava nenhum arrependimento. Pelo contrário, parecia aliviado por finalmente mostrar quem realmente era. Vanessa, humilhada diante dos empregados e dos vizinhos, mal teve tempo de compreender a extensão da tragédia.
Os olhos de Carla a fitaram com frieza, e seus filhos observavam em silêncio, como se aquele fosse apenas mais um capítulo de um drama que não lhes pertencia. A mulher traída foi lançada à rua, com seu orgulho ferido e uma vida inteira reduzida a algumas malas. Naquela noite, Vanessa chorou como nunca. Chorou pela perda, pelo amor desperdiçado, pelos sonhos destruídos. Mas também chorou pelo início de uma transformação silenciosa, pois, em meio à dor, nasceu uma vontade inexplicável de recomeçar. Ainda que ela mesma não conseguisse enxergar isso naquele momento. A chuva fina que caía naquela manhã parecia compartilhar da tristeza de Vanessa. Ela permaneceu imóvel diante do caminhão de mudanças, observando homens desconhecidos manusearem o pouco que restava de sua vida. As caixas pareciam mais pesadas do que nunca, não pelo conteúdo, mas pelo significado de cada objeto embalado às pressas. Era como se a cada item perdido, um pedaço de sua história fosse arrancado. Foi nesse instante de fragilidade que ela conheceu Luiz Fernando, o motorista do caminhão. Seu olhar sincero transmitia respeito e uma compaixão discreta. Vanessa, inicialmente, rejeitou qualquer aproximação, tomada pelo orgulho ferido e pela necessidade de se manter forte. Mas algo na postura tranquila de Luiz Fernando a fez sentir por um momento que não estava completamente sozinha no mundo. A cada caixa carregada, o peso da solidão crescia dentro dela. Vanessa tentou lutar contra a humilhação, mantendo a cabeça erguida diante dos olhares curiosos dos vizinhos. Mas por dentro, tudo desmoronava. Não era apenas uma casa que ela perdia, era o cenário de toda uma vida, de lembranças felizes e dolorosas, de sonhos antigos e promessas esquecidas. Luiz Fernando percebeu seu sofrimento, mas preferiu o silêncio respeitoso a frases vazias de conforto. Ele fez seu trabalho com delicadeza, cuidando para que nada se quebrasse, enquanto Vanessa recolhia seus últimos pertences e os restos de sua dignidade. No fundo, ela sabia que não havia consolo suficiente para aquele tipo de dor. Apenas a passagem do tempo poderia cicatrizar feridas tão profundas. Quando a última caixa foi retirada, Vanessa olhou para a casa pela última vez. Aquele adeus não era só para o passado, mas também para uma versão de si mesma que já não existia mais. Sem destino, perdida e exausta, ela seguiu adiante, sem saber que aquele seria apenas o primeiro passo de uma jornada de superação e renascimento. Sem saber para onde ir e com o coração em pedaços, Vanessa seguiu o instinto e buscou abrigo na casa de Dona Rosa, sua avó paterna. O bairro simples, tão distante do luxo ao qual estava acostumada, parecia agora um porto seguro. O cheiro de café fresco e pão quente logo preencheu o ar, trazendo consigo lembranças de infância e dias mais inocentes. Dona Rosa a recebeu de braços abertos, sem perguntas nem julgamentos, apenas oferecendo o colo que Vanessa tanto precisava. No interior da casa humilde, Vanessa reencontrou um pedaço de si mesma. As paredes guardavam histórias de superação e afeto, e a sabedoria de Dona Rosa era um remédio para sua alma ferida. Ali, cada conselho era dado com firmeza e carinho, mostrando que amor de verdade não precisa de grandes gestos, mas de presença e verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Vanessa sentiu que poderia baixar a guarda e se permitir chorar. Mas a rotina daquele lar também era feita de desafios. O tio Zé Carlos, irmão de seu pai, resmungava com a mudança repentina, preocupado com os custos e com a bagunça que a presença da sobrinha poderia causar. Dona Rosa, porém, não se intimidou. Defendeu Vanessa com unhas e dentes, mostrando que família é sinônimo de acolhimento e não de cobranças. Em meio a tantas dificuldades, nascia ali um novo laço entre avó e neta. A simplicidade da vida com Dona Rosa ensinou a Vanessa o verdadeiro valor das pequenas coisas. Um café da tarde, uma conversa à mesa, o abraço silencioso antes de dormir.
Tudo isso reconstruiu aos poucos o que havia sido destruído pela dor da traição. A casa modesta se transformou em um santuário de cura, onde Vanessa pôde finalmente respirar e planejar seus próximos passos. A cada amanhecer, um fio de esperança voltava a iluminar o olhar de Vanessa. Dona Rosa, com sua força discreta e palavras certeiras, mostrou que recomeços são possíveis mesmo nos piores momentos. E assim, entre lágrimas e sorrisos, Vanessa começou a descobrir que para se reencontrar, era preciso primeiro se despir de tudo aquilo que já não lhe servia mais. Nos primeiros dias com Dona Rosa, Vanessa sentiu-se acolhida, mas também percebeu o quanto sua avó era determinada e, muitas vezes, surpreendentemente ousada. Certa manhã, ao ouvir Vanessa desabafar sobre a dor de ter sido traída e despejada, Dona Rosa tomou uma decisão radical. Não aceitaria aquela injustiça sem lutar. Com sua coragem contagiante, ela incentivou a neta a reivindicar seus direitos, nem que fosse na base do confronto direto. Foi assim que, juntas, Dona Rosa e Vanessa decidiram invadir a antiga casa. Com passos firmes e olhar decidido, Dona Rosa não hesitou em enfrentar Miguel e Carla, exigindo respeito e justiça. O clima esquentou, palavras duras foram trocadas e a tensão explodiu em um turbilhão de emoções. A situação rapidamente fugiu do controle, resultando em uma cena de vandalismo que chamou a atenção de vizinhos e, logo depois, da polícia. Quando as viaturas chegaram, Dona Rosa não se intimidou. Assumiu a responsabilidade pelos atos e defendeu Vanessa com unhas e dentes. O episódio, embora tenha rendido problemas legais para ambas, também serviu para mostrar a força da união familiar. Vanessa, mesmo envergonhada, sentiu uma onda de gratidão pela avó que, mesmo nas adversidades, mostrava-se disposta a tudo para protegê-la. O caso foi parar no tribunal e ambas tiveram que responder por invasão e vandalismo. Ainda assim, Dona Rosa manteve a cabeça erguida, orgulhosa de ter defendido sua neta. Para Vanessa, foi uma lição sobre coragem e sobre como, às vezes, a justiça precisa ser buscada com as próprias mãos, especialmente quando o sistema parece falhar. A experiência marcou profundamente Vanessa, fortalecendo seus laços com Dona Rosa e inspirando um novo senso de coragem dentro de si mesma. A avó ensinou na prática que nem sempre os caminhos mais fáceis são os mais justos e que o amor verdadeiro se manifesta nas atitudes mais improváveis. Vanessa estava pronta para enfrentar o mundo de cabeça erguida, sabendo que não estava sozinha. Enquanto Vanessa tentava juntar os pedaços de sua vida, Luiz Fernando seguia com o caminhão de mudanças para seu próximo destino. O trabalho era árduo e as horas longas, mas ele também carregava seus próprios fardos. Em casa, o relacionamento com sua filha Ana estava abalado desde que precisou tomar uma decisão difícil: afastar a esposa, Débora, por causa do vício em drogas. Agora, a responsabilidade de criar Ana sozinho pesava ainda mais, e o medo de vê-la seguir o mesmo caminho da mãe era constante. Os dias de Luiz Fernando eram repletos de preocupação e culpa. Ele se perguntava se tinha feito a coisa certa ao afastar Débora, mas sabia que precisava proteger Ana de uma realidade que destruía famílias. Ana, por sua vez, sentia-se solitária e incompreendida, desejando apenas um pouco de normalidade e aceitação. A distância emocional entre pai e filha crescia. E Luiz Fernando, apesar de todo seu esforço, tinha dificuldade de se aproximar e dialogar. Dona Rosa, ao perceber a situação do motorista, passou a oferecer conselhos durante as conversas na vizinhança. Suas palavras eram firmes, mas repletas de compaixão. Ela ensinou a Luiz Fernando que, por mais difícil que fosse, o perdão era o caminho para a cura de todos, inclusive dele próprio. Aos poucos, ele começou a repensar suas atitudes e a buscar novas formas de se conectar com Ana. O impacto da convivência com Dona Rosa
fez Luiz Fernando dar o primeiro passo para tentar reaproximar-se da filha. Ele se abriu para o diálogo, permitiu que Ana participasse do coral da igreja, como ela tanto sonhava, e mostrou que estava disposto a ouvir seus desejos. Com paciência e carinho, a relação entre os dois começou a se reconstruir sobre bases mais sólidas. Nesse processo de reconstrução, Vanessa e Luiz Fernando se tornaram aliados silenciosos, dividindo confidências e silenciosas compreensões sobre perda, amor e esperança. Duas almas feridas pelo destino, mas determinadas a encontrar novos caminhos para o coração. E foi assim que uma semente de amizade e confiança começou a brotar entre eles. Enquanto Vanessa tentava se reerguer longe da mansão, Miguel se afundava ainda mais em seus próprios erros. A vida de luxo exigia mais do que trabalho. Era alimentada por decisões duvidosas e alianças perigosas. Ambicioso, ele aceitou defender um cliente temido no submundo do crime, um homem acostumado a comprar justiça e silenciar adversários. Miguel não hesitou em receber um valor exorbitante para assumir o caso, aceitando não apenas defender o criminoso, mas também intermediar subornos a juízes. A corrupção, antes apenas um sussurro na sua consciência, tornou-se rotina, e logo Miguel percebeu que muito de sua fortuna vinha de fontes escusas. O poder, antes tão sedutor, começou a mostrar seu lado sombrio, cobrando um preço alto por cada escolha. O envolvimento com o crime organizado não demorou a cobrar sua fatura. As ameaças eram veladas, mas constantes. O medo de ser descoberto o tornou ainda mais frio e distante, inclusive com Carla, a amante, que começava a perceber o abismo entre o homem que conhecera e o marido pelo qual trocara tudo. O dinheiro fácil se mostrava uma armadilha, prendendo Miguel em uma teia cada vez mais apertada. Enquanto isso, Vanessa, aos poucos, começava a enxergar o verdadeiro caráter de Miguel. Notícias sobre suas atividades ilícitas chegaram até ela, revelando um passado de mentiras e enganações. O choque foi grande, mas serviu para libertá-la definitivamente das amarras daquele casamento, reforçando sua determinação de buscar uma nova vida. Miguel, perdido entre o medo, a culpa e o orgulho, já não sabia em quem confiar. Amigos e colegas começaram a se afastar, temendo as consequências dos crimes cometidos. Aos poucos, o homem poderoso que julgava ser intocável foi percebendo que, no final, a solidão e o vazio são o preço daqueles que constroem sua vida sobre segredos e traições. O dia do tribunal chegou como uma tempestade silenciosa. Vanessa estava nervosa, mas determinada. Do outro lado da sala, Miguel parecia confiante, certo de que sua influência e dinheiro resolveriam tudo a seu favor. O advogado dela, Dr. Henrique, orientou cada passo, deixando claro que a dignidade de Vanessa não estava à venda. Muitos esperavam uma disputa feroz por bens, carros e contas bancárias, mas Vanessa surpreendeu a todos. Com voz firme, abriu mão de todo o patrimônio construído ao lado de Miguel, pedindo apenas que ele arcasse com os custos do asilo onde sua mãe, Dona Júlia, estava internada e que cobrisse os honorários advocatícios do Dr. Henrique. Para Vanessa, manter a dignidade valia muito mais do que qualquer riqueza material. Miguel ficou surpreso e até aliviado, aceitando os termos sem resistência. O juiz não escondeu a admiração pela postura de Vanessa, destacando sua coragem e desprendimento diante de uma situação tão humilhante. O público presente sentiu a força da mulher que, mesmo ferida, escolheu trilhar um caminho honrado e digno. Enquanto assinava os papéis do divórcio, Vanessa sentiu o peso de um ciclo sendo encerrado. Não havia mais espaço para mágoas ou disputas. O passado, enfim, era deixado para trás, e no lugar do ressentimento crescia uma sensação de alívio e liberdade. Na saída do tribunal, o mundo parecia diferente.
Vanessa caminhava de cabeça erguida, sentindo que havia recuperado algo muito mais valioso do que qualquer bem material: a capacidade de decidir seu próprio destino. E assim, silenciosamente, ela começava a construir sua verdadeira independência. O destino de Miguel tomou um rumo inesperado durante um dos julgamentos mais tensos de sua carreira. O criminoso para quem ele havia vendido sua ética não conseguiu escapar da condenação, apesar de todos os subornos e manipulações. O clima no tribunal era tenso e o fracasso profissional expôs Miguel de forma cruel diante de seus pares e da imprensa. No momento em que o réu era conduzido algemado para fora da sala, um surto de raiva tomou conta dele. Sem hesitar, o criminoso conseguiu se desvencilhar dos guardas, tomou a arma de um policial e disparou contra Miguel, acertando-o nas costas. O barulho do tiro ecoou no salão, transformando o ambiente em puro pânico. Miguel caiu no chão, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. A notícia se espalhou rapidamente. Vanessa soube do ocorrido pelo noticiário e, apesar de tudo que havia sofrido, sentiu um aperto no peito ao imaginar o ex-marido à beira da morte. A antiga amante, Carla, mostrou sua verdadeira face ao não demonstrar qualquer compaixão ou interesse pelo destino de Miguel. Amigos e colegas, temendo represálias ou envolvimento, se afastaram sem olhar para trás. Miguel, no hospital, estava só. A solidão que ele sempre impôs aos outros agora batia à sua porta, cruel e silenciosa. Pela primeira vez, ele sentiu na pele o abandono, percebendo que o poder e o dinheiro não podiam comprar amor, lealdade ou compaixão verdadeira. O homem arrogante de outrora era agora apenas um paciente indefeso, sem ninguém ao seu lado. Na cama do hospital, sem conseguir mover as pernas, Miguel encarou a maior das punições, a perda de tudo o que julgava ter conquistado. Sua vida, marcada por escolhas egoístas e alianças duvidosas, finalmente cobrava um preço alto demais para ser pago. E foi nesse momento de absoluta vulnerabilidade que o orgulho dele começou, enfim, a ruir. No hospital, o clima era de tensão e incerteza. Miguel, entre a vida e a morte, não tinha ninguém para segurar sua mão. Carla, a amante que parecia ter conquistado tudo, demonstrou total frieza diante da situação. Quando o médico explicou que Miguel poderia ficar para sempre numa cadeira de rodas, ela não hesitou em sugerir que, caso a saúde dele piorasse, não queria que nada fosse feito para salvá-lo. Era o fim cruel de um amor interesseiro e superficial. Vanessa, ao saber que ainda era legalmente esposa de Miguel, foi chamada para tomar a decisão final. Mesmo depois de tudo, o coração dela pesou diante do sofrimento do ex-marido. Enfrentando memórias do passado, hesitações e a pressão de Carla, Vanessa olhou nos olhos do médico e, com a voz firme, ordenou: faça tudo o que for possível para salvá-lo. Foi um gesto de compaixão inesperada, capaz de desarmar até os mais céticos. O tempo parecia parar enquanto os médicos faziam de tudo para estabilizar Miguel. Entre a equipe hospitalar, a dúvida era se ele teria força para sobreviver. E se sobrevivesse, como encararia o novo destino? Vanessa ficou esperando em silêncio, lutando internamente com sentimentos de raiva, mágoa, pena e um resquício de responsabilidade. O passado se misturava ao presente e, pela primeira vez, ela sentiu que estava no controle da própria história. Quando Miguel finalmente despertou, percebeu que a única pessoa ao seu lado era aquela que ele mais havia ferido. Sem amigos, sem amante, sem aliados, ele se deparou com o vazio da própria existência. O choque da condição física veio acompanhado de uma tristeza profunda e da dolorosa consciência de que sua vida agora dependia do perdão e da bondade de Vanessa. A decisão de Vanessa não foi apenas um ato de humanidade, mas um divisor de águas para ambos. Para ela, representava o início do perdão e da libertação.
Para Miguel, era o ponto em que finalmente reconheceu o quanto havia perdido por escolhas equivocadas. O hospital tornou-se palco de uma nova etapa, cheia de dúvidas, redenção e novas possibilidades. Após receber alta do hospital, Miguel voltou para casa, não mais como o senhor absoluto, mas como um homem frágil, dependente dos outros até para as tarefas mais simples. Vanessa, guiada por um misto de compaixão e senso de justiça, decidiu cuidar dele durante a recuperação. Contudo, ao reencontrar o marido no lar que um dia foi seu, uma onda de sentimentos reprimidos veio à tona, e a convivência se transformou em um campo de batalha silencioso. A cada novo dia, Vanessa lembrava das mágoas, humilhações e solidão que Miguel lhe causara. Entre as tarefas de cuidadora, permitiu-se pequenos gestos de vingança. O café sempre morno, as respostas cortantes, o olhar de desprezo. Em meio a lágrimas e provocações, ela jogou em Miguel todas as verdades que engoliu durante anos, expondo cada traição, cada palavra cruel, cada noite em claro. Pela primeira vez, ele teve que ouvir e sentir o peso do sofrimento que causou. Miguel, preso à cadeira de rodas e sem ninguém a quem recorrer, tentou resistir, mas o orgulho rapidamente deu lugar ao desespero. A ausência de Carla, que esvaziara a conta bancária e sumira com os filhos, deixou-o ainda mais vulnerável. A solidão era esmagadora e até a governanta, fiel por tantos anos, também havia partido. O que restou foi o silêncio, pontuado apenas pelas palavras afiadas de Vanessa. Mesmo com a sensação de alívio por finalmente enfrentar o algoz do próprio sofrimento, Vanessa sentiu que a vingança não preenchia o vazio deixado pelos anos de infelicidade. Cada dia ao lado de Miguel serviu para mostrar que retaliação não cura, apenas aprofunda as feridas. Aos poucos, a força da compaixão começou a se sobrepor ao desejo de revanche, despertando em Vanessa uma nova visão sobre o passado. No fundo, ela percebeu que para realmente se libertar, precisaria ir além da dor. O confronto final entre os dois não foi apenas de palavras, mas de almas cansadas. Miguel, humilhado e sozinho, encarou as consequências de suas escolhas, enquanto Vanessa, aos poucos, entendia que era hora de seguir adiante, não por ele, mas por si mesma. Miguel passou a viver em um silêncio angustiante, cercado por paredes que antes simbolizavam poder, mas agora pareciam uma prisão dourada. Sem dinheiro, sem amigos, sem família, ele experimentava a solidão mais profunda. Cada tentativa de retomar contatos do passado era frustrada. Antigos aliados e colegas de profissão já não atendiam suas ligações. O respeito que conquistara pelo dinheiro evaporou diante da sua ruína. Vanessa testemunhava de perto o vazio existencial de Miguel. Vê-lo desmoronar, dia após dia, despertava nela sentimentos conflitantes. Por vezes sentia piedade, em outros momentos apenas o peso da indiferença. Ela sabia que, naquele estado, Miguel finalmente compreendia o que havia feito com a própria vida. E com a dela também. A mansão imensa parecia menor a cada dia, sufocando ambos em memórias que agora doíam. Carla, que prometera um futuro brilhante, desapareceu sem deixar rastros, levando tudo o que podia. O abandono foi cruel e sem remorso, uma resposta clara à pergunta que Miguel nunca se atreveu a fazer. Quem fica ao nosso lado quando perdemos tudo? A resposta veio em forma de vazio, e restou-lhe apenas conviver com o próprio arrependimento. Em muitos momentos, Vanessa pensou em ir embora, deixar Miguel entregue à própria sorte. No entanto, havia algo em sua alma que não permitia esse abandono definitivo. Talvez compaixão, talvez o último resquício de laço que um dia os uniu. O cuidado tornou-se então um exercício diário de perdão e autoconhecimento, forçando-a a olhar para as próprias cicatrizes sem medo. Nesse processo doloroso,
ambos perceberam o alto preço das escolhas. Miguel se deparou com a consequência mais dura, a de ter desperdiçado o amor verdadeiro. Vanessa, por sua vez, aprendeu que perdoar não é esquecer, mas libertar a si mesma da prisão emocional construída ao longo dos anos. O silêncio da casa, finalmente, serviu de lição para ambos. No meio desse turbilhão de emoções, Vanessa se viu dividida entre o passado e o futuro. Ao mesmo tempo em que cuidava de Miguel, sua mente vagava para Luiz Fernando, o motorista que, desde o primeiro encontro, demonstrara respeito e sensibilidade. O vínculo entre eles se intensificava em silêncio, feito de olhares cúmplices e conversas que traziam alívio à alma de Vanessa. Luiz Fernando, por sua vez, sentia crescer um sentimento verdadeiro por Vanessa, mas não sabia ao certo como se posicionar diante da situação delicada. Sabia que ela precisava cuidar das próprias feridas e resolver o passado com Miguel antes de estar pronta para um novo amor. Mesmo assim, esteve sempre por perto, apoiando nos momentos difíceis, sem pressa, sem exigir nada em troca. Vanessa, às vezes, sentia-se culpada por pensar em felicidade enquanto Miguel sofria. Havia uma mistura de compaixão, responsabilidade e desejo de liberdade. Muitas noites, ela se pegava em oração, pedindo clareza sobre qual caminho deveria seguir. O medo de repetir erros do passado e de magoar pessoas queridas pesava em seu coração. O tempo passou, e a convivência forçada com Miguel foi mostrando para ambos que certos laços precisam ser rompidos para que novas histórias possam nascer. Vanessa entendeu que não podia mais se anular por ninguém, nem se apegar à culpa como desculpa para adiar a própria felicidade. O recomeço tão sonhado parecia finalmente possível, mas exigia coragem para dar o primeiro passo. Entre dúvidas, esperanças e despedidas, Vanessa sentiu que era chegada a hora de decidir, continuar presa ao passado ou abrir-se para um novo amor. Luiz Fernando, paciente e discreto, esperava por ela, não como um salvador, mas como alguém disposto a caminhar ao seu lado, respeitando cada passo dessa jornada de autodescoberta. A convivência forçada entre Vanessa e Miguel, marcada por silêncios, mágoas e pequenas batalhas cotidianas, trouxe à tona tudo o que ficou guardado ao longo dos anos. Mas, com o tempo, algo dentro de Vanessa começou a mudar. O desejo de vingança deu lugar à compaixão e ao desejo de libertar o próprio coração do peso do passado. Ela sabia que, para realmente seguir em frente, precisava perdoar Miguel, não por ele, mas por si mesma. Certa tarde, Miguel reuniu coragem para encarar Vanessa e, com lágrimas nos olhos, pediu perdão por todo o sofrimento que causou. Pela primeira vez, suas palavras foram sinceras, despidas de orgulho ou autodefesa. Ele reconheceu os erros, admitiu a dor que provocou e agradeceu por ela não ter desistido dele no momento mais difícil. Vanessa, emocionada, chorou junto, permitindo que aquelas lágrimas lavassem as últimas feridas que ainda a prendiam ao passado. O processo de perdão trouxe uma paz inesperada para os dois. Vanessa sentiu-se mais leve, capaz de olhar para frente sem ressentimentos. Miguel, por sua vez, começou a encontrar forças para lutar pela própria recuperação. O apoio de Vanessa, mesmo discreto, reacendeu em Miguel a esperança de que poderia se reerguer, ainda que de forma diferente. Em um domingo especial, durante uma reunião na igreja com Dona Rosa e outros familiares, o impossível aconteceu. Miguel, até então condenado à cadeira de rodas, sentiu um formigamento diferente nas pernas enquanto ouvia uma pregação sobre perdão e recomeço. Incentivado pelas palavras e pela presença daqueles que restaram ao seu lado, fez força para se levantar. Aos poucos, com dificuldade, conseguiu dar alguns passos, surpreendendo a todos ao redor. O milagre da recuperação não foi apenas físico, mas também simbólico.
Miguel percebeu que a verdadeira transformação começou quando permitiu que o arrependimento e o amor preenchessem seu coração. Vanessa, ao ver aquele gesto, teve a certeza de que o ciclo finalmente se fechava e que estava pronta para dar adeus ao passado, abrindo-se para um novo começo ao lado de quem realmente merecia seu amor. Com o passado finalmente encerrado, Vanessa sentiu uma paz interior que há muito tempo não experimentava. O perdão oferecido a Miguel não apenas curou antigas feridas, mas também abriu espaço para novos sentimentos florescerem em seu coração. Ela percebeu que não devia mais nada àquele ciclo de dor e que era hora de trilhar seu próprio caminho com leveza e coragem. Numa noite especial, Vanessa preparou um jantar em família com Dona Rosa, Miguel e algumas pessoas próximas. Durante a refeição, ela olhou para Miguel com compaixão e serenidade. Pegou sua antiga aliança, colocou sobre a mesa junto com os papéis do divórcio assinados e declarou: "O que vivemos juntos ficará para sempre na nossa história, mas agora cada um precisa seguir seu próprio destino." Miguel, ainda sensibilizado pela segunda chance de viver, respeitou sua decisão e agradeceu pela honestidade e pelo perdão. Após o jantar, Vanessa sentiu no coração que era hora de buscar a felicidade que tanto merecia. Foi até o local de trabalho de Luiz Fernando, que já não esperava por uma reaproximação. Ela o surpreendeu com um sorriso sincero e, sem rodeios, confessou: "Meu coração está pronto para um novo começo. Me pede em casamento outra vez?" Luiz Fernando, emocionado, não pensou duas vezes. Pediu Vanessa em casamento ali mesmo, selando a promessa de uma vida cheia de amor, respeito e parceria. O casamento dos dois aconteceu de forma simples, porém repleto de significado. Rodeados por quem realmente importava, celebraram a força do perdão, da superação e do amor verdadeiro. Dona Rosa, orgulhosa, abençoou a união com palavras que ficaram gravadas no coração de todos. Recomeçar é um direito de quem teve coragem de se curar. Vanessa e Luiz Fernando iniciaram uma nova etapa, agora livres das amarras do passado. Juntos, aprenderam que é possível ser feliz de novo, mesmo depois da pior das tempestades. E assim, a história que começou com lágrimas terminou em esperança, deixando a mensagem de que sempre existe um novo sol, esperando por quem não desiste de si mesmo. Às vezes, a vida parece nos arrancar tudo: sonhos, amores, certezas e até mesmo a esperança. Mas é justamente nesses momentos de dor que descobrimos a nossa verdadeira força. Vanessa caiu, foi traída, perdeu o que achava ser seu porto seguro, mas, acima de tudo, encontrou coragem para se levantar. Ela provou que ninguém precisa ficar preso ao passado e que o perdão, mesmo sendo difícil, é a chave para a liberdade. Cada lágrima derramada se transformou em lição e cada obstáculo superado em um novo degrau para recomeçar. Ao escolher o amor próprio e a compaixão, Vanessa não só curou suas próprias feridas, mas também inspirou todos ao redor. Sua jornada mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, a vida pode surpreender com novas oportunidades, pessoas especiais e sentimentos verdadeiros. Se essa história tocou seu coração, conte pra gente nos comentários. Você já viveu algo parecido? O que faria se estivesse no lugar de Vanessa? Inscreva-se no canal para receber mais relatos emocionantes e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança. Porque no fim das contas, recomeçar não é sinal de fraqueza, mas de coragem. E todo coração merece uma nova chance de ser feliz.